Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Tascarelli e a gente vai dar início a mais um estudo, né? Essa é a 31ª aula do EG1, do Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, e a gente vai dar continuidade aos assuntos que estão, né, já sendo comentados. A gente está falando sobre, né, há diversas aulas sobre planejamento, e agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de, né, de encarnação em diferentes mundos. Será que estamos fadados a encarnar sempre no mesmo mundo? Né? Nós já vimos aqui que existem mundos diferentes. Então, como será que esse processo de escolha, né, ele acontece, ele se dá? Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos entender mais um pouquinho sobre, né, o que acontece nesse âmbito. Primeiro vamos calmar nossos corações, né, pedir para toda a espiritualidade amiga estar aqui conosco neste momento, nossos guias espirituais que estão sempre ao nosso redor e que com certeza estão muito felizes nesse momento por estarmos elevando os nossos pensamentos, procurando entender melhor tudo que acontece enquanto estamos ainda, em espíritos, na erraticidade, e também aqui encarnados, tentando relembrar algumas coisas, aprender novas e sempre estar no estado de evolução. Então, obrigado, Senhor Jesus, nosso amigo, nosso mestre, por mais esse momento. Que Deus, nosso Pai, possa continuar nos iluminando, nos dando forças para seguir e que assim seja. Vamos lá? Vamos começar? Então, gente, a encarnação, né, nos diferentes mundos, a verdade é que existe uma pluralidade, né, dos mundos habitados, e todos esses mundos, eles recebem espíritos que encarnam, né, na sua grande maioria ainda buscando a evolução. Eu digo isso porque existe o mundo, né, dos espíritos já puros, que eles já se encontram extremamente adaptados a esse mundo, a esse, né, esse local bem mais evoluído, onde a nossa massa densa não tem mais nenhum tipo de compatibilidade ali, e esse é um local realmente onde vai haver uma adaptação para o tipo de evolução que já se alcançou. Mas, da mesma forma, isso também acontece nos outros mundos. Então, a gente acaba, né, encarnando, estando encarnado em mundos onde a gente ainda tem um grau de afinidade. Seja essa afinidade num sentido em que ainda precisamos evoluir muito, né? Um mundo bem primitivo ainda, ou que a gente já esteja ali, vamos dizer, no meio do caminho, e aí as adaptações para os mundos elas vão acontecendo também, né? Então, a gente não se encontra preso, né, em um mundo indefinidamente. Então, esse processo de mudança, de novas encarnações em novos mundos, eles também acontecem. Então, assim como nós precisamos reencarnar várias vezes, nós também temos essa tendência de reencarnar em mundos diferentes, tá? Então, assim, mas de toda forma, a gente não precisa passar por todos os mundos existentes. Isso também não acontece. Assim como num processo evolutivo, num processo de prova, num processo de expiação, a gente precisa passar por aquilo de acordo com o quanto tal momento, tal situação vai nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, a gente não precisa passar por todos, a gente precisa passar pelos que se encontram de acordo, que vão nos ajudar ainda no nosso estágio evolutivo, né? E a gente, na verdade, tem diversos mundos que se encontram em estágios evolutivos iguais, por isso que a gente não precisa passar também por todos, né? Mas a gente vai galgando ali os estágios evolutivos dos mundos, tá? Então, isso vai acontecer, né, sucessivamente até que um espírito alcance o grau de espírito puro. E aí ele vai se encontrar em um local, né, em um mundo, onde já exista, né,
essa afinidade com o tipo de espírito, né, que se encontra ali, que é bem diferente, por exemplo, da minha, né, que aí ainda estou aqui encarnada na Terra. Então, essa diferença, ela acontece, né? E aí, a gente, vamos passar aqui para o próximo slide, a gente pode também, existe essa possibilidade da gente encarnar num mundo específico em uma missão. Então, assim, pode acontecer da gente não encarnar na Terra, por exemplo. Né? Alguns espíritos a gente conhece, a gente sabe que foram e estão sendo espíritos missionários, né? Então, são espíritos que não é que eles ainda precisassem encarnar aqui na Terra para evoluir, né? De acordo com a maioria das pessoas que estão encarnadas aqui, que tem essa afinidade extrema. Não, mas eles encarnaram para desempenhar uma determinada missão, e essa missão, sim, ainda vai ajudar no seu adiantamento, mas eles já estão num quadro de serem missionários ali, né, que vieram realmente para ajudar. E o que explica também, né, a pluralidade das existências de um espírito no mesmo orbe. Então, por exemplo, aqui na Terra, é perceptível, né, que a gente tem posições diferentes ali de adiantamento evolutivo, né, em determinadas situações, em posições, e isso vai acontecendo, mas todo mundo aqui, né, ainda tem uma necessidade de evolução, de adaptação, né, isso também ainda existe. E aí, os compromissos, né, que os espíritos assumem num determinado orbe também vai de acordo com a evolução dele, ou com algum tipo de provação que ele vai precisar passar, né, mas levando em consideração que ele está encarnado aonde ele precisava estar encarnado para assim acontecer, né, a sua evolução, o seu adiantamento, o seu estudo e toda a parte de prova, de expiação, ou uma questão missionária. Né? Então, assim, gente, quando o espírito ele passa de um planeta para outro, né, ele vai conservar ali as suas experiências passadas, o que já ficou ali no seu perispírito, né, o que ele já aprendeu. Então, o que a gente sabe, que já nos foi passado, né, pela espiritualidade, é que nenhum espírito vai retroceder em conhecimento, em adiantamento, pode ficar estacionário. Pode acontecer, infelizmente, né, de em uma encarnação não haver evolução, mas retroceder, isso aí não vai acontecer, porque o que a gente já conseguiu evoluir com o nosso esforço, né, com a ajuda da espiritualidade, isso aí já está intrínseco, já está no nosso perispírito. Então, a involução ela não acontece, tá? Isso não vai realmente acontecer. E aí, o que pode acontecer é que em determinado momento, né, em questão de não retroceder, mas também não evoluir, é que não haja maneiras, mecanismos de manifestar, né, essa evolução, vamos assim dizer, todo o entendimento que já foi adquirido. E aí, outras encarnações vão tendo a oportunidade de acontecer, tá? Então, quando alcança, né, quando é alcançado um determinado progresso, quando o espírito ele já evolui mais, né, do que o progresso que um determinado mundo, que uma determinada órbita, ela comporta, então esse espírito ele já vai passar para um mundo mais evoluído, porque tudo é questão de afinidade também. Isso vai acontecendo sucessivamente até que o espírito ele alcance o mais alto grau, que é de um espírito puro, tá? Então, gente, a passagem, né, de um espírito para outro planeta, mais ou menos adiantado, em relação ao mundo em que ele estava encarnado, pode ser individual ou coletiva. Então, pode ser, chega um momento em que uma grande quantidade de espíritos são removidos daquele mundo onde estavam, daquele planeta onde estavam, e vão para outro mais evoluído. Mas o que também pode acontecer é que eu posso ser removido de um planeta que vai passar já, que vai sair de uma condição em que ele está para uma questão evolutiva, ele vai evoluir, né?
e de um mundo primitivo, por exemplo, para um mundo de prova e expiação, né? Ou esse adiantamento até mais adiantado que isso, né? De acordo com suas escalas que necessariamente vai ter que passar. Mas pode acontecer que eu, como espírito, eu não consegui acompanhar a evolução. Então, o que vai acontecer é que eu vou ser também banida, eu vou ser tirada deste planeta que está em evolução, e eu vou reencarnar em um planeta que esteja de acordo com o meu grau evolutivo, que não é de uma evolução a qual o planeta que eu estava vai passar. Então, eu vou voltar, por exemplo, para o mundo primitivo, para o mundo de prova e expiação, mas que ainda está bem no início dos tempos desse mundo. E aí lá eu vou galgar de novo a minha evolução. Então isso também acontece, da mesma forma que um espírito que já evoluiu, ele vai passar para outro mundo mais evoluído, se eu não conseguir evoluir. E o mundo aqui, a maioria dos espíritos aqui já tiver conseguido esse grau de evolução e o planeta for caminhar, ele tiver acontecendo essa transformação no planeta também, eu vou ser removida daqui. Como a gente tem, né, vários relatos de que isso já aconteceu, né? Os exilados de Capela, por exemplo, quando vieram à Terra. É um livro interessantíssimo aí, se vocês tiverem a oportunidade de ler, né? Então, isso também acontece entre os mundos, tá? A transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos. Então, da mesma forma que a gente tem aqui, né? Pessoas, espíritos encarnados, e a gente tem espíritos na erraticidade, que estão esperando para reencarnar aqui na própria Terra. A gente tem também essa intercambiação entre mundos da Terra com outros mundos existentes, tá bom? Então, há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos. A espiritualidade, né, ela costuma fazer isso quando a gente já está numa fase de transição planetária, e aí espíritos, por exemplo, já evoluíram em inteligência, né, mas não na parte, né, de humildade, de bondade, e aí vai para um mundo em que ainda não esteja passando por essa fase de transição para um mundo mais adiantado, e eles vão levar, por exemplo, novas tecnologias que já encontraram, né? Então, daí a gente entende um pouco como é que em eras tão, né, passadas já existiam informações, né, que falam, nossa, mas como que aquelas pessoas conseguiam fazer aquilo? Porque são informações que vieram de outros mundos, né? Que as pessoas já tinham conseguido certo adiantamento intelectual, mas faltou esse adiantamento, né, em outras áreas, e aí elas vieram para planetas, por exemplo, encarnaram aqui na Terra numa época mais lá atrás, então, que ainda faltava mais evolução. Então, isso realmente é a espiritualidade fazendo com que o trabalho de encarnações, mesmo quando um espírito, né, ele está indo, ele está sendo alocado para um outro espírito, para um outro planeta não tão evoluído, mas que vai ajudar, esse espírito de alguma forma, ele vai ajudar o desenvolvimento de um novo planeta, né? Então, a gente sempre está evoluindo, a gente nunca vai evoluir, né? Esse retrocesso, mas é uma prova de que o retrocesso ele não existe, tá? Então, novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes constituem novas raças de homem. Chegando à Terra, integram-lhe a princípio a população espiritual, depois encarnam com os outros, né? Então, fica primeiro aqui na erraticidade, né, acompanhando, vendo vamos assim dizer, conseguindo entender todo o processo evolutivo que está acontecendo nesse novo planeta onde vão encarnar, e aí sim, né, encarnam como os outros, questão de transição planetária. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, fica menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. O que isso significa? Que quanto mais evoluídos nós somos, menos densa é a nossa matéria, menos necessidade corpórea a gente vai ter. Então, os espíritos, quanto mais evoluídos,
realmente mais eles se parecem com o espírito, né? Como se estivessem só em espírito. Então, até muito é falado que existem, né, planetas mais evoluídos onde os espíritos lá encarnados, que estão encarnados, eles são imperceptíveis ao nosso olhar, grosseiro, né? Totalmente materializado ainda. Tá? Seres vivos não se destroem mutuamente. O espírito tem percepções que desconhecemos, vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Então, quanto mais o nosso adiantamento evolutivo, né, vamos dizer assim, não mais que tecnológico é o mundo, porque a gente até aqui na Terra a gente já está num mundo mais tecnológico, mas é em questão de percepção, de necessidade, a necessidade dos espíritos mais evoluídos, não existe essa necessidade do mesmo tipo de alimentação que a gente tem, né? É um outro tipo de alimentação. Não existe a necessidade de alimentação de se alimentar de outros animais, né? Em mundos mais evoluídos, né? Até na aula passada vocês falaram, né, sobre Júpiter. Existem relatos, né, do relacionamento dos seres encarnados com os animais, por exemplo, né? Que os animais lá, eles são tratados como amigos, eles fazem trabalhos, é outro tipo de entendimento lá também, né? Então, a duração da vida, né, nos diferentes mundos guarda proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um. Por isso, esse maior tempo de encarnação. Quanto mais o mundo evolui, um mundo mais evoluído, os espíritos eles ficam encarnados por um tempo maior, né? Não existe tudo que acontece com a nossa matéria, né? E a gente sabe também que, né, que muitas das doenças que nós temos são reflexos de doenças, de alterações no nosso perispírito, né? Então, quanto mais evoluídos também nós somos, maior o nosso tempo encarnado em outros mundos, né? É isso que eu estou querendo dizer. As necessidades corpóreas são quase nulas e os trabalhos rudes desconhecidos nos mundos mais evoluídos. A existência se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, tendo por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a amizade, a fraternidade. Que maravilha, né, gente? Viver num mundo assim, num mundo mais evoluído. Então, a gente tem que se esforçar para realmente conseguirmos estar lá o mais rápido possível. Os mundos, como todo o universo, estão sujeitos à lei do progresso, por isso essa pluralidade de mundos habitados. Todos começaram como a Terra, por um estado inferior, primitivo, e a Terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornados bons, né? Qual é o tipo de vibração que os encarnados aqui da Terra estão emanando? Qual é o tipo de vibração que os encarnados em planetas mais evoluídos emanam? Isso muda tudo, né? A gente sabe que tudo é fluido, que tudo é vibração. Então, a evolução do planeta ela também acontece, e ela acontece conforme a evolução também das pessoas se dá. E aí era o que a gente estava conversando. Quando chegar no momento em que a Terra, por exemplo, já está na sua transição, já evoluiu, os espíritos aqui encarnados, né? Ou que estão na erraticidade aqui, que não conseguirem evoluir e vibrar na mesma sintonia em que a Terra estiver como um todo, eles vão ser levados a encarnar em um outro local, onde a vibração ainda seja compatível, tá? Não só o corpo material, mas também a substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Gente, aqui foi um apanhado geral do que a gente pode entender sobre essa pluralidade dos mundos, como ela se dá, como ela acontece. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Existe muita literatura sobre isso. Se vocês tiverem, né, uma curiosidade maior, que é importante a gente ter curiosidade sobre isso, mais uma vez sobre capela, que muito se é falado aqui no meio espírita. A gente tem informações de cartas psicografadas de outros mundos. Então, para a gente entender um pouco como que funciona lá, né, para a gente
ter como meta podermos encarnar, né, num mundo mais evoluído, vibrar de acordo com esses mundos mais evoluídos. Então, a gente precisa saber que existe, entender como é, e assim ter, né, fazer por onde também, nos adiantarmos, evoluirmos o máximo possível, né? Lembrando que a gente nunca vai retroceder, então a gente pode ficar estacionado, né, em estado estacionário, mas tentar sempre evoluir, um grãozinho que seja já ajuda muito em determinada, na nossa encarnação, para que possamos todos vibrar nesse amor, nessa paz, e assim termos uma condição, né, de encarnar, de poder encarnar em mundos mais evoluídos, se assim já estivermos prontos, tá bom? Então, vamos agora nesse momento agradecer por esse momento de comunhão, né, de estudo, por estarmos aqui juntos, aprendendo coisas novas, e que possamos sempre ser assim, né? Então, queria agradecer vocês por estarem aqui nesse momento, por ter essa disposição e entender mais sobre o Espiritismo e assim poder fazermos por onde. Então, Jesus Cristo, nosso mestre, nosso amigo, obrigado por esse momento, que nós possamos colocar em todas as nossas atitudes diárias, né, sempre movimentos que nos tornem aptos a evoluir, a nos evoluir, a evoluir o ambiente a que estejamos inseridos e que possamos, assim, levar amor, levar mais compaixão ao nosso próximo e a ter compaixão por nós mesmos, né? E que possamos, assim, nos perdoar, nos entender e procurar sempre trabalhar na tua seara. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus e que assim seja. Tchau, gente.